Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Leandro Gomes e hoje eu vou falar para vocês sobre como você se posicionar de forma estratégica. Mas antes, eu quero trazer aqui um ponto básico, né, para que as pessoas que não sabem ou que estão iniciando agora na área financeira ou na área de planejamento financeiro entendam um pouco do conceito, por que que a gente fala tanto de estratégia. Bom, a estratégia em si pode ser um caminho ou ações que vão te levar a alcançar um determinado objetivo. Então, de maneira muito básica, é isso que significa e que surgiu, né, o conceito dessa estratégia muitas vezes relacionado à questão militar, né, à questão de guerras e de conflitos que naturalmente as tropas que estavam no meio dessa guerra, eles tinham que estabelecer objetivos para que fossem alcançados e naturalmente vencidas as batalhas e ao final a guerra. E dentro disso, eu quero fazer meio que um unboxing aqui com vocês e trazer três livros para que vocês possam entender um pouco do que eu vou falar hoje. Bom, eu comprei esse boxinho aqui, que são três livros, acho que é da editora NS, e você tem ali três grandes obras que são, né, O Príncipe de Maquiavel, O Livro dos Cinco Anéis, do Miyamoto Musashi, e A Arte da Guerra, de Sun Tzu. E esse boxe, né, vamos chamar assim, ele é bem interessante, que são livros bem curtinhos e que vão te dar, vou abrir aqui para vocês verem, que vão te dar bastante ideia de como funciona isso. Então nós temos aqui, o primeiro deles, se eu mostrar na ordem, é o Maquiavel, ok? Famoso Nicolau Maquiavel. Depois, o segundo é o Livro dos Cinco Anéis, como eu falei, do, do Yamamoto Musashi, Livro dos Cinco Anéis, tradução do japonês por José Yamashiro. E por último, o famoso e não menos importante, Sun Tzu com a Arte da Guerra. Bom, galera, se vocês observem, são livros bem curtinhos, ok? E bem interessante vocês conhecerem caso tenham interesse em aprofundar. Bom, e para a gente começar aqui, então eu quero falar o seguinte: primeiro sobre Maquiavel. Maquiavel, que é considerado aí o pai da moderna, né, teoria política, ele foi o primeiro autor com visão prática da administração. E naturalmente, né, a gente conhece o termo como que pessoa maquiavélica, que pessoa má, e nada a ver com a obra, né, que ele escreveu. Então, você acaba percebendo, né, que os ensinamentos dele sobre a arte de governar, a arte de liderar com excelência, seja a sua vida pessoal, a sua empresa, né, a sua equipe, enfim. Então, isso independe. E uma das mensagens que ele traz, que é famosa, e dentro do livro você vai encontrar, é uma reflexão sobre a raposa e o leão, né? E ele fala o quê? Que o leão, muitas vezes, não sabe se defender das armadilhas que ele cai. Porém, a raposa, não sabe se defender da força bruta dos lobos. Então, é preciso que você seja uma raposa para conhecer as armadilhas e leão para aterrorizar os lobos. Então, ele comenta isso, né, em um dos trechos, aqui do livro, e é muito interessante. Bom, e aí muitas vezes o que ele traz como uma principal reflexão? Que o que lhe faz perder o governo é quando você negligencia a arte de administrar os seus liderados. Então, nós, como líderes, como gestores, como responsáveis por equipe, você muitas vezes perde o rumo da sua área ou da forma que você entrega os resultados, porque às vezes você negligencia a arte de liderar as pessoas que estão contigo. É importante observar isso e aí, naturalmente, fazer as suas análises e reflexões, ok? Depois, eu quero falar agora tô falando de uma maneira bem sucinta, tá, galera? Para que a gente não fique aí um vídeo longo, mas para a gente ter essas pitadas aí de conhecimento. O segundo livro, que é o Livro dos Cinco Anéis, ele trata como principal objetivo que é vencer na guerra. E ele, né, o Musashi, ele era um samurai, que era um grande guerreiro, ele foi um grande guerreiro na época dele, e sempre objetivava a execução rápida nas suas lutas, sem rodeio, sem demora, e ele buscava sempre, né, era uma busca constante por eficiência, e ele trazer isso para as lutas, para que ele vencesse cada vez mais rápido e fosse reconhecido como uma autoridade naquilo que ele fazia
em seus combates, né, numa época medieval. E aí, muitas vezes, a gente traz aqui a reflexão, eu sempre gosto de trazer os paralelos sobre os princípios, né, do pensamento estratégico e a sua aplicação em qualquer combate. É, ou seja, se você tem, né, enfrentado as suas situações e problemas, ou seja, como que você tem vencido os seus momentos críticos, perfeito? Quando você conhece, né, as capacidades do adversário e utiliza corretamente as suas melhores competências, você tem que sempre refletir sobre isso. Quando, né, que você, numa situação de confronto, situação que você sai da sua zona de conforto ou de risco, você consegue avaliar quais são as suas melhores competências a serem aplicadas e utilizadas para você sair, vamos dizer, vitorioso de uma batalha, de um conflito. Isso se vale no mundo empresarial ou se você é um empreendedor, não é mesmo? E, e aí uma das reflexões do livro, tal qual um bom navegante, ele cita, quando superamos nossas correntes mais críticas, alcançamos uma tranquilidade de espírito. Então é muito legal, né, essa reflexão. E aí eu trago um exemplo aqui. Por exemplo, quando você tem de passar por uma apresentação mensal de resultado na empresa e não sabe como vai fazer, né, de uma forma segura, causar uma boa impressão, o nervoso às vezes toma conta, é normal isso, né? Quem nunca passou? E você precisa fazer o seu melhor para quê? Para se destacar. Então, você tem que fazer o quê? Eu recomendo, utilize de um método, eu mesmo utilizo esse método já há algum tempo, que eu aplico nesses momentos mais tensos, né? Nunca é fácil, nem mesmo para mim que tenho alguma experiência já nisso. E aí, muitas vezes, você parar, refletir, respirar, um passo de cada vez, postura firme, eu sempre falo, expressão de vitória, mesmo que você tenha medo, receio, vá, né, em frente à situação, em frente de frente. Então, é essa dica que eu dou e que você tenha, né, uma comunicação objetiva, assertiva, de uma maneira clara e direta daquilo que você sabe e domina. Porque no final, ninguém sabe tudo, tá? E aí você está no seu processo. E naturalmente, se você não souber aquilo que te perguntarem, você vai falar, ó, eu vou validar o quanto antes, não sei essa informação no detalhe, e assim que eu tiver, eu retorno diretamente contigo. Então é muito mais claro e transparente falar que não sabe em algum momento, ainda mais quando você está novo, num ciclo novo, num processo novo, e faz parte você dar um passo atrás do que, às vezes, querer dar três, quatro para frente sem ter segurança ou domínio do que está fazendo. Então vale a pena ter essa estratégia. E aí, e muito menos, né, responder, eu acho, eu acredito, eu imaginei, então fuja disso, ok? Então, é o que eu sempre falo, corra riscos calculados, tá bom? Mas nunca exagere na dose, senão você acaba sendo aí prejudicado e ao invés de se destacar, você vai queimar sua imagem. Bom, e dominar suas competências é o mesmo que dominar a si mesmo, né? Pode parecer muito clichê, mas você saber claramente quais são seus pontos fortes e pontos fracos é uma autorreflexão. Você tem que executar, tem que sempre estar fazendo isso para que você tenha domínio daquilo que você pode, do que você não pode correr riscos acima, né, do normal. E aí, naturalmente, vai te fazer fortalecer dentro do seu processo, dentro da sua experiência. E por último, a arte da guerra. Né? A arte da guerra, que acho que, né, é um dos mais famosos livros aí sobre estratégia, aonde Sun Tzu, que foi também lá na época, né, da medieval da China, onde ele sempre fala que o principal, né, nunca esqueça que o principal objetivo da guerra é a paz, ok? Muitas vezes a gente pensa na guerra, na questão militar, mas qual o objetivo final da guerra? Né? Ninguém gosta de uma guerra, mas quando ela inicia, né, você não vê a hora, seja qual for essa guerra, em qual sentido, você não vê a hora que a paz seja alcançada para que aquilo acabe. Então, naturalmente, é, ele traz como principal mensagem em como você evitar guerras do que entrar em cada uma delas. É muito importante isso. E também faz um paralelo que é como se fosse uma arte da espionagem. E eu faço total conexão aqui, total sentido com a área de FP&A, né? A área de controladoria. Porque a gente muitas vezes atua dessa maneira. Você tem que ser quase um espião, às vezes, para recolher, né? Buscar as informações importantes do negócio, muitas vezes informações que estão soltas, você construir o entendimento daquilo para que você chegue e dê uma solução, ou muitas vezes, em alguns casos, um golpe de misericórdia para resolver aquele problema que o seu gestor ou o dono da empresa te pediu.
Muitas vezes existem situações que outros profissionais de outras áreas podem estar cometendo até de uma forma negativa, que prejudique o negócio, e com não agindo de boa fé, e aí você tem que ser, muitas vezes, nesse momento, esse espião que vai levar à tona os problemas para que alguém tome a decisão, senão você mesmo como um gestor ou controller atuando na área de FP&A, ok? Ah, e além disso, Sun Tzu fala das 13 lições, né, que ele ensina, que é a maior das artes, que é vencer o inimigo sem entrar verdadeiramente em uma guerra. Por quê? Porque entrar em uma guerra, seja na vida pessoal ou na vida empresarial, consome muito tempo e energia, consome suprimentos, né? Tudo aquilo que envolve uma guerra consome recursos. E aí, ou seja, a ideia, né, dentro desse conceito de espionagem é você derrotar o inimigo ou o exército sem ter verdadeiramente de lutar, de ir à guerra. Então é vencer nesse jogo mental, às vezes, e descobrindo, se antecipando, quase que um jogo de xadrez. Ok? Bom, ele fala também, o uso da força é sempre a última opção a ser utilizada. O que significa isso no dia a dia empresarial? Dominar, né, o inimigo sem combater é a maior das virtudes em um combate. Então, ou seja, se a gente tem que fazer sempre essa reflexão também no nosso dia a dia, né, o que a gente não tem que às vezes entrar de frente em brigas que não são nossas. Não tem muitas vezes que bater diretamente em todas as pessoas que não cumprem um processo, que não cumprem um cronograma. Você tem que fazer isso de uma maneira controlada, de uma maneira que você vá sempre levando ao próximo nível do jogo, uma cobrança, às vezes, num nível inicial, para quem não conhece, depois, se aquilo for recorrente, num nível um pouco maior, sim, numa terceira vez ainda maior, e aí sim, numa quarta vez, enfim, você definir que aquilo tem que tomar uma medida muito mais corretiva e mais enérgica, mas não entrar de frente sempre, porque muitas vezes a gente sai arranhado e isso não é bom também para nossa imagem, nossa atuação, tá bom? Bom, e aí a famosa, né, frase que ele sempre cita, né, em todos os livros, eu gosto também, vou repetir aqui: conhece o inimigo e a si mesmo vencerá todas as batalhas. Não conhecer o inimigo, mas conhecer a si mesmo, você tem chances iguais de vitórias e de derrotas. E não conhecer o inimigo e nem a si mesmo, então a derrota será certa em todas as batalhas que você enfrentar, tá bom? E aí eu deixo sempre, né, a ideia da gente fazer uma reflexão. Como você tem usado a estratégia na sua vida pessoal e profissional? Tá certo? É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que tenham gostado. Se puderem, vão atrás, né? Leiam essas obras. São obras que são muito complementares ao profissional da área administrativa, da área financeira, ainda mais na área de planejamento, que é uma área super estratégica das empresas. Ok? Então é isso. Muito obrigado. Um grande abraço. Tchau, tchau.